Não, eu não pequei, eu tenho transtorno. Eu tenho dito aqui, ao longo desses devocionais, como que nós nos utilizamos muitas e muitas vezes de mentiras para não reconhecer os nossos pecados. Assim como Davi, que foi dissimulado para esconder o seu pecado, muitas vezes nós fazemos isso. E na minha opinião, a estratégia mais perfeita que o homem moderno arranjou para se desculpar de seus pecados e de suas falhas é a ideia de doença mental. Bom dia, graça e paz. Vamos lá, vamos lá. Não, eu não pequei, eu estou doente. Sem sombra de dúvidas, eu considero que essa é de longe o melhor plano para esconder o pecado. E eu não estou aqui anulando, tá, que de fato existam problemas, a regra é simples, a regra é aqui. O cérebro, sendo algo físico, ele pode ficar doente. Thomas Szasz, ele foi um psiquiatra, e ele disse o seguinte, que até Charcot e Freud, doença era uma anormalidade física. A partir de Charcot e de Freud, começaram a chamar todo tipo de coisa de doença mental, mesmo sem que houvesse uma anormalidade física. Ele diz o seguinte, isso marca o início do estudo moderno das doenças mentais e contém o maior erro lógico e processual na evolução da psiquiatria. Porque veja bem, o que é doença? Para a gente falar em doença mental, o que é doença? A doença física seria uma anormalidade física, certo? E quando você tem essa definição, você tem um parâmetro objetivo para medir as coisas. Exemplo, como que você sabe que um pulmão está doente? Por quê? Porque ele está anormal. E qual que é a referência de anormalidade? Um pulmão saudável. Que todos os pulmões saudáveis são iguais. Você tem uma referência objetiva e concreta. Agora pense, por exemplo, em doença mental. Se você não tem um padrão físico, um exame para medir, como que você define que alguém está doente? Por exemplo, a tristeza. Quando que é anormal? Alguns, no livro Voltando ao Normal, o psiquiatra Alan Francis chega a dizer que nos Estados Unidos, 2 semanas, perdeu um parente, 2 semanas você está... Perdeu um parente e está há 2 semanas triste, você está doente. Com base em quê? A tristeza é uma coisa subjetiva, o que é triste para mim pode não ser para você. E além disso, não há pessoas que são fracas, como diz Provérbios? Se a tua força é pequena no dia da angústia, se no dia da angústia você se mostra fraco, a tua força é pequena. E aí? Como não saber que é fraqueza moral? Se não tem um exame para medir, se não tem um critério objetivo, se a tristeza é subjetiva para um, tristeza é uma coisa, para outra é outra coisa. Tá vendo? É um negócio assim absurdo. E o que tem acontecido é uma quantidade imensa desses diagnósticos simplesmente para justificar erro. Por exemplo, eu fiz aqui um vídeo esses dias sobre uma entrevista no Fantástico de pessoas que diziam que tinham TDI, né, transtorno de identidade. Ah, eu possuo 24 personalidades. Isso eu mostro no vídeo, como o Fantástico mostra também, que uma pessoa, um bandido, ele estuprou várias meninas, várias pessoas. E aí ele foi inocentado. Por quê? Porque foi provado, diz a Rede Globo, né? Foi provado que foi uma das personalidades dele que fez isso, não foi ele. É engraçado, né? A pessoa tem 24 personalidades. Nenhuma dessas personalidades gosta de trabalhar, todas são preguiçosas. Quando comete crime, foi a outra personalidade, não foi ela. Olha que coisa. Mas como que as pessoas têm usado isso para justificar os seus erros? E, inclusive, por exemplo, aí, a ansiedade, muitas outras coisas. Né? Ao invés de falar, não, eu estou errando, a minha fé está frágil, não, eu tenho uma doença, eu tenho uma doença. Olha que coisa complexa. Um, um soldado me disse que ele falou que estava em depressão, porque o chefe dele estava perseguindo-o. E aí ele fingiu depressão, ficou encostado 2 anos. Claro, porque como medir? Tem como medir depressão? Né? Que é doença? É terrível isso. É terrível. É terrível. Tem como medir, examinar? Não, só por meio de sintomas. Ó, o sintoma pode ser falsificado. Não é? Ou pode ter o sintoma mesmo, a pessoa não quer levantar. Como você prova que o fato de ela não querer levantar porque não quer fazer nada é uma doença? Por que não tem a ver com pecado? Por que não tem a ver com fraqueza moral? Com preguiça? Eu conheço gente que foi diagnosticado como esquizofrênico para encostar na aeronáutica. Eu conheço. Eu conheço.
E aí? Infelizmente, como que hoje os homens têm usado isso? Ansiedade, por exemplo. Não, eu tenho transtorno de ansiedade. Aí pronto, é uma doença, ele não tem mais pecado. É um negócio assim, um monte de... As crianças têm TDAH. Tu tem um monte de coisas para justificar o mau comportamento. Um monte de coisa, um monte de coisa. E aí, a gente não tem mais responsabilidade. Theodore Dalrymple, no seu livro Evasivas Admiráveis, diz exatamente isso. Ele fala que a psicologia tem providenciado evasivas admiráveis. Evasiva é fuga. Como que ela tem providenciado fugas espetaculares para que os homens não assumam responsabilidade por seus erros? O psiquiatra Thomas Szasz diz o seguinte: para a psiquiatria, é uma blasfêmia considerar que até os paranoicos são responsáveis por aquilo que fazem. Ou seja, para ele, até aqueles que de fato possuem um transtorno, uma doença, devem ser responsabilizados por aquilo que fazem. Me mandaram uma cena, um negócio antológico. É sensacional. É de uma série, eu não conheço, nunca assisti, mas o cara entra, é um trechinho, tá aí rodando aí na internet. O cara entra, né? Ele parece, oi, dona... Ele é um adulto já. Oi, dona Joana, eu posso pegar? Pode. Desse jeito. Ai, dona Joana. Aí ele sai dali e tal. Senta com o investigador. Aí o investigador diz pra ele, a gente sabe quem você é. Que você é um bandido, papapá. Aí ele, ai. Aí de repente, a cena é muito forte. É porque, não sei. E aí? Assim, ele muda. Né? Eu interpretei bem aqui? Não, assista! Gente, muito legal. Ele tá ali com aquela cara de bobinho, ou seja, ele estava fingindo, mentindo, para esconder que ele era um assassino. Por quê? Como ele era bobinho, então ninguém dizia que ele é um cara daquele ali, bobinho, daquele jeito, teria capacidade para arquitetar, planejar homicídio de pessoas. Eu acho que era homicídio, né? No caso lá da série, porque eu não assisti a série. Tá, você às vezes não faz nesse nível, mas você pode mentir. Você fala, não. É uma mentira assim que você acredita na mentira. Não, a minha ansiedade é doença. Com base em quê? Não, por conta do sintoma. Não. Davi fala, a inveja, Provérbios fala, a inveja é podridão dos ossos. Que pecados da alma levam a reações físicas. E quer dizer, tem um lado aí que nem é anormal, você tá ali, vai fazer uma prova, o corpo sua, não é pecado isso. Isso na realidade é até uma coisa normal. Você fica tenso diante de uma circunstância. Isso é até uma reação natural, nem considero que é ansiedade, que é pecado. Agora, o que seria ansiedade de fato? É a pessoa que já perdeu o sono toda vez, fica preocupado o tempo todo, já perdeu a alegria. Isso é de fato ansiedade. E aí eles dizem, não, é transtorno, não é pecado. E qual que é o ruim disso? Porque a pessoa chama de doença, ela não vence mais isso. Porque ela aceita, porque se é comportamento, eu preciso lutar para melhorar. Se é doença, não tem o que fazer, né? É só remédio mesmo. Não tem o que fazer. Doença não tem a questão de você levantar, lidar com... ter inteligência, como identificar a causa do seu mau comportamento, do porquê que você está assim, ler a Bíblia, acalmar o seu coração. Não tem isso. Se é uma doença, é remédio. Para mim, essa estratégia é a mais bem elaborada para que o homem se veja... para que o homem esconda seus pecados. A ideia de, eu não tenho mais culpa, é o meu corpo. Eu sou doente. Não, isso é terrível. Então, vejamos assim, mesmo quando de fato você tem alguma coisa física, mesmo quando você tem de fato uma questão física, não é o seu corpo que é a razão do seu pecado. Quer ver um exemplo? Eu conheço gente que de fato, quando desce para algumas mulheres, elas ficam debilitadas fisicamente. Ainda assim, isso não é a causa de você ser irritada e chata e tratar mal as pessoas. Você faz isso porque você quer. Você usa como desculpa a sua debilidade física naquele momento. O corpo não é a causa do pecado. É a sua decisão, é a sua escolha. Então nunca diga isso, que o seu corpo é a razão do seu pecado. O seu corpo debilitado pode ser uma tentação, com certeza é. E às vezes uma baita de uma tentação. Mas não é a causa do pecado, não é o seu corpo que peca. É você que controla esse corpo. É você. Então o seu corpo faz parte de você, mas o seu corpo não peca. O pecado está no coração, disse Jesus. É do coração que procede adultério, mentira, fofoca, enfim. É do seu ser, do seu eu, o centro da sua personalidade. É fundamental que você entenda isso, para que você
Não fique dando desculpa. Então, outro exemplo. Ah, eu tô cansado, por isso eu tratei mal. Não, você tratou mal porque quis. Tratou mal porque quis. Ah, não comi direito, por isso... Não. Tudo bem, seu corpo cansado pode ser uma tentação. Mas você tratou mal sua esposa, sua família porque quis. Pequei, diz Davi. Só isso. Pare de mentir. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer nas nossas vidas. Te agradecemos, Pai. Nós louvamos ao Senhor e oramos que a tua palavra penetre em nossos corações, que a tua graça nos alcance e nós possamos andar em santidade. Livra-nos do pecado, livra-nos de mentirmos para nós mesmos e que a tua graça seja cheia de... nos ilumine a cada dia, que por meio da tua graça, da tua verdade, nós possamos ver os nossos pecados e sermos transformados mais e mais, em nome de Jesus. Eu falo bastante disso no meu curso A Culpa é do Meu Corpo. Vou fazer uma coisa aqui, rapidinho. Você que está me assistindo agora aqui e quiser esse curso A Culpa é do Meu Corpo, a gente vai fazer uma promoçãozinha aqui relâmpago, só para vocês que estão acompanhando. Quer dizer, se quiser indicar para algum amigo, pode fazer também. R$ 149 até amanhã, só esse curso, A Culpa é do Meu Corpo, que eu falo sobre isso, ansiedade, depressão, muito interessante. Então, entre em contato com a gente lá no Instagram ou pelo telefone. Entra lá no site nosso, A Culpa é do Meu Corpo, tem um telefone lá, entra em contato com a minha equipe e fala para ele, eu ouvi o devocional do pastor, eu quero o link com desconto, tá bom? É isso aí, 149 você pode parcelar em até 18 vezes. Mas é só para vocês e até amanhã, hein? Deus abençoe. Tchau.